Menezes, o técnico do Grêmio, o dirigente lá o coordenador técnico vai ser o Filipão? Vocês têm convicção dessa informação? Eu quero colocar na mesa em seguida isto para provocar desde o início Donos da Bola Rádio, que está começando para Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar Ramada Super Alto Mitsubishi. Conheça a nova Triton Mitsubishi, sua próxima aventura começa aqui. Viva uma experiência imortal, faça o tour na Arena do Grêmio. Alfa, sempre um lance à frente, conheça mais em alfa.bet.br. O programa está começando com Luiz Henrique Benfica, Daniel Oliveira, Bruno Soares, Caliel Dornelles participando hoje com o Boff, Léo Boff na produção. A coisa tá mudada, com Luciano Pepão Vargas na mesa de áudio, com Vini Barassi na central técnica. É com este time que nós estamos começando mais uma edição do Donos da Bola Rádio, numa quinta-feira de crise no Grêmio estabelecida. Como é que a direção do Grêmio está montando essa sua estratégia em termos de o técnico tem que ser esse, mas a gente tem que trazer também um coordenador técnico, ou não vem coordenador técnico? O que está passando na cabeça da direção do Grêmio? E ela não pode, convenhamos, ter sido surpreendida, seu Daniel Oliveira, ontem com a derrota do Grêmio daquele modo e com a saída que já era pedida, inclusive no intervalo do jogo, por alguns gremistas identificados, já era pedido a demissão do técnico Quinteiros. A propósito, eu sou o único que tem cabelos brancos aqui nessa... Não, eu tenho aqui. Eu não tenho muitos cabelos, mas eu tenho brancos. É? Todos vocês têm. Os poucos que eu tenho são eu tenho brancos. Alguns já. A faixa lateral do gramado, ela tá... É que eu tô puxando um pouquinho pela minha experiência. Não, mas porque eu abri o programa terça-feira aqui dizendo o seguinte, também sobre a questão da convicção. Vocês têm convicção de que realmente o Quinteiros não corre risco de cair nesta quarta-feira? Houve gente que disse o seguinte, não. Só sábado, depois do Grenal, se for o caso. Mas eu acho que por dois motivos, Silvio. Primeiro, que era aquilo que o Grêmio dizia nos bastidores, né? Que dava o prazo até domingo. Sim. E porque se o Grêmio tivesse... Sábado, é. É quase domingo, né? O Grenal vai acabar no domingo. Mas o ponto é, se o Grêmio tivesse perdido pro Mirassol ontem por 1-0, digamos, tá? Sim. 1-0. O jogo ali meio equilibrado, o Grêmio não jogou bem, porque jogar bem nunca joga mesmo. Perdeu por 1-0, o Quinteiros não seria demitido. Ele, mesmo com a pressão, ele iria até o Clássico Grenal. Só que surpreendeu todo mundo que o Grêmio, ele conseguia ser pior do que ele... Ele conseguiu ser pior do que ele era, mas né? é que aí eu... Sabe aquele... Ah, mas é que tu é diferenciado, Silvio. Sabe aquele pensador que também disse aqui na terça-feira, eu penso à frente? Sim, sim. Tem alguém que disse aqui, né? Não sei se foi bem assim. Quem foi o Ribeiro? Se foi, eu acho que foi o Ribeiro que está de folga hoje. Alguém disse. Eu vejo as coisas então, lá na frente. Eu vi foi o na Caliel frente. que falou isso. Eu imaginei que aquilo iria acontecer. Não, Mas do jeito que tava, se perdesse, cara, agora, seria muito Tu achou que o difícil. Grêmio ia tomar uma pancada do Mirassol como tomou? Eu achei que o Grêmio perderia o jogo. Não, mas Não, uma mas coisa que é tá, perder, 1 a outra 0 coisa é não- tomar goleada. Não, mas é que quando eu pensei em perder, eu imaginei uns 2-0. E com 2-0 para mim não continuaria. Não, pra mim não. É. Não, eu acho que o 2-0 também cairia, Calhau. É que tu te 2-0 levou os caras no intervalo do jogo até a conclusão que é Tu te embora. baseou naquilo que a Claro. direção disse. Aqui vai outro ensinamento. Não compre sempre esse tipo de informação. E outra, tu sabe a prova que tu tá certo, Silvio? A própria informação do Calhau ontem. Quando terminou o primeiro tempo, a direção já se reuniu no vestiário. O primeiro tempo já era... Mas tem caiu uma no situação, já era de Silvio, demissão, já. tem uma situação, Silvio, que daí eu tenho que fazer o contraponto, se tu me permite a tua colocação. Te permito, já vem em seguida. Deixa eu só dizer que Donos da Bola Rádio está na Bandeirantes FM 94,9. Você está circulando, tem muita gente saindo da cidade agora, nesse momento. Bastante. Ouvindo aí na Freeway, na 040, indo pra praia, indo pra serra, nas estradas que levam pra... Devagar, Lá com no calma. planetário lá, o pessoal tá ouvindo. Lá. Ó, tá aí, o planetário, o pessoal tá ouvindo. Então, quem tá circulando com carros nestas regiões aí, muito obrigado pela sua audiência neste momento aqui no Donos da Bola Rádio, nos ouvindo. E nós estamos também pelo nosso canal do YouTube, Esporte Band RS. Você se inscreve no canal, você manda a sua mensagem e você deixa o seu like neste momento, por gentileza. Diga, Caliel. O contraponto é o seguinte, Silvio, Qual é o então eu contraponto? vejo que o presidente Alberto Guerra também, então ele comprou a versão da direção. Posso ir por esse lado.
Como assim? Explique, avance. Porque ontem, quando ele abriu a entrevista, depois de anunciar a demissão do Gustavo Quinteiros, ele foi questionado sobre o perfil traçado. Sim. Tu se recorda qual foi a explicação? Não. Ele disse o seguinte: nós não temos um perfil porque eu tinha convicção e não imaginávamos trocar a comissão agora. Então, Aí tu acreditou. eu, infelizmente, felizmente ou infelizmente, Tá bom. sim, vindo do presidente, até pelo semblante dele, que Caramba. é um semblante que, pelo menos pra mim, foi de maneira surpreendente, não pela derrota, mas pela forma como o Grêmio foi derrotado, porque é uma situação, e eu concordo contigo, talvez o Mirassol fosse realmente o favorito, e isso nós até projetamos na terça-feira. Agora, uma goleada de 4-1, eu não conseguia projetar isso. Tava perto de Às acontecer vezes, isso com o Grêmio. às vezes, Goleada, tu Tava via? perto de acontecer. O Grêmio vem tão mal nos últimos tempos que tava perto de acontecer um desastre desse, cara. É que o Silvio projetou algo que a direção não projetava. Mas daí eu E não... era uma pancada que aconteceu. Mas a direção talvez não projetasse por aquilo que eu falei aqui, pensando no seguinte: se leva até o Grenal e no Grenal dá um desastre e ele tem que ser demitido, o torcedor vai se voltar contra o Quinteiros. Não tendo o Quinteiros, por isso que a direção daqui a pouco trabalhava com essa ideia. Eu acho Não que a direção tendo Quinteiros quis dar um agora, recado. tudo se volta é contra a direção. Eu acho que a direção quis Pressão dar um é contra recado. A direção, do A Grêmio, direção, e é muito comum, a gente já viveu isso 500 vezes. Por vezes os dirigentes nos usam para o recado. Né? E o recado seria o seguinte, que até o Calhau trouxe como informação a preocupação no bastidor do Grêmio de uma repetição daquilo que aconteceu com o Inter em 2015. Né? Que o Internacional botou o Odair Hellmann, depois de ser eliminado da Libertadores da América, a queda do Diego Aguirre, ainda teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio que foi contra a Chapecoense, 0-0. Sim. E o Inter tomou 5 no Grenal e foi e só não tomou mais porque o Grêmio também perdeu o pênalti, poderia ter sido mais até. Então o Grêmio tinha essa preocupação. E isso me pareceu muito mais um recado que é o seguinte: se não ganhar do Mirassol, nós não vamos mudar o treinador por isso. Não que isso foi dito, tá? Mas fica nas entrelinhas. Porque aí tem a informação de bastidor que ela mais ou menos me direciona a essa ideia de pensamento. Né? E aí o Grêmio, a direção de repente quis criar um cenário que, olha, pode acontecer a mudança, mas pode ser pior se mudar. Mas foi mais ou menos nessa linha aí que eu entendi. Sim. Só que aí fica insustentável, né, cara? Tu toma 4 do Mirassol e aí, olha, eu até cheguei a dizer o seguinte: o próximo treinador do Grêmio, ele terá uma vantagem. Ele vai pegar um grupo de uma obediência tática impressionante. Impressionante, né? Os jogadores seguiram à risca, mesmo que não adeptos à ideia do Quinteiros, eles seguiram à risca o que foi trabalhado pelo treinador. Ninguém saiu da sua posição, ninguém buscou algo diferente, por quê? Porque o treinador determinou que foi assim. E teria que ser assim, e assim será, né? Então o próximo treinador terá um grupo muito obediente taticamente. Luiz Henrique. Eu temia também que em algum momento a coisa fosse desandar, né, como aconteceu ontem à noite, porque os sinais eram muito claros, né? O Grêmio sempre, independentemente do adversário, sempre encontrava dificuldades, sempre jogava da mesma maneira, sempre era envolvido, sempre ficava aquele buraco no meio de campo. Então era só o adversário ter uma pontaria melhor ou um pouco mais de vontade, uma vontade que, por exemplo, faltou ao Flamengo domingo passado. Se o Flamengo aperta um pouco mais o jogo, a ali goleada poderia ter caído, isso, teria acontecido já domingo passado a goleada. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também, né? Para ser goleado naquele jogo. Exatamente. Sim, então, com certeza. Então os sinais eram muito claros, né? Ontem pegou um time disposto a fazer o seu cartaz, né? No cenário nacional, né? Vamos pegar o Grêmio aí que está todo atrapalhado, vamos tentar mostrar a nossa imagem para todo o país. Sim. Uma imagem que não tem, né? Hein? E é uma imagem que não tem, né? Não tem, o Mirassol não existe. Eu Com tava todo vendo respeito, o jogo com o mas Guimarães ontem lá, era eu o jogo. fiquei, olha, Não, mas ontem era o jogo. fraco, né? Claro, mas ontem era o jogo para que o Mirassol se apresentasse ao Brasil. Vamos tirar proveito da fragilidade do Grêmio e vamos aproveitar todas as chances. O que o Flamengo não fizera, o Mirassol fez. Como o Grêmio é incapaz de fazer tantos gols, né?
Antigamente, com o Soares, se ele tomasse 4 Mirassol, ganharia de 5-4 por causa do Soares. Agora não tem mais essa possibilidade, então... Impressionante, ontem o Quinteiros ele conseguiu falir por completo o meio campo do Grêmio, né? E claro que faltam algumas peças ali, eu bato muito na tecla do Grêmio não ter um camisa 8, mas mesmo assim, né, muito é responsabilidade, né, do Quinteiros, ainda bem que esse trabalho acabou, já deveria ter acabado muito antes. O Grêmio terminou o jogo ontem com 2 meio-campistas e 4 atacantes. O Grêmio terminou com Arezzo, Bright White, André Henrique e tinha mais um atacante, me ajuda aí, Cariel. Arezzo, Bright White, André Henrique e o Alisson. Sim. 4 atacantes e 2 meio-campistas. Um deles o Dodi e o outro o Edenilson. Cara, como que tu consegue imaginar que tu jogar com 2 meio-campistas, sendo um deles o Dodi, vai dar algum tipo de retorno positivo? Então o trabalho do Quinteiros, eu respeito o Quinteiros pela carreira dele, ele tem um currículo, ele foi campeão, ele é experiente, trabalhou em seleções, diferentes países, mas no Grêmio o trabalho dele foi um dos piores que eu já Deu vi. certo, cara, não Um adianta. dos piores que eu já vi treinando o Grêmio. Foi errado Muito ruim. contratar o Quinteiros, não foi, mas não deu certo. essa situação, sabe, Silvio, hoje até nós debatemos no apito final. Eu não sou adepto da tese de que jogador faz corpo mole. Agora, o gol que o Grêmio sofreu, especialmente o 4º gol, é um recado claro do grupo de jogadores ao trabalho do Gustavo Mas Quinteiros. sabe que tá se falando muito nesse gol, tá? Muito nesse gol. Mas eu queria chamar a atenção pro primeiro depois. E eu acho que Depois tu e eu, completar o eu programa, sinceramente verdade. acho que é mais importante, sabe por quê, Calhau? Porque independente de tu gostar ou não do treinador, tu tá tomando 3-1 nas circunstâncias do jogo, o 4º gol já tá cansado, é meio que aí normal tu largar, entendeu? Ah, mas não Agora, pode, né, quando o Bruno? jogo tá 0-0 no início, que é o primeiro gol que o Daniel vai falar, aí pra mim chama mais atenção, de fato. Chama mais atenção. Eu puxo mais pelo 4º gol, porque aquilo dali é gol, aquela da escolinha, sabe, Benfica? Ali ficaram brincando dentro Ficaram da área do brincando Grêmio, né? dentro da área do Grêmio. Então, pra mim, ontem foi um recado dos jogadores à direção. E tendo como meio termo o Quinteiros. O recado dos jogadores: nós não queremos mais essa forma de jogar. Nós não queremos mais esse treinador. Se o deadline, a data limite é o Grenal, não. Então a gente vai definir. Hoje é a data limite. Porque a forma como o Grêmio tomou o 4º gol, eu pego principalmente esse gol, é um recado claro dos jogadores à direção. Há uma direção que errou também, Silvio, porque eu não posso crucificar por completo o Gustavo Quinteiros. Eu não posso apontar que o Quinteiros é um péssimo técnico. O currículo dele diz o contrário. O Quinteiros ele não teve êxito no Grêmio, mas em outros lugares que ele passou, ele sempre foi campeão. Ele é o atual campeão argentino pelo Vélez. Eu não posso considerar que esse profissional é ruim. Para mim, o maior erro é da direção. O fato da direção ter componentes que também não orientaram o Quinteiros. E isso eu estou falando também desde terça-feira, Silvio. Os dirigentes não chegaram pro Quinteiros e falaram: tu tá no Grêmio, aqui a pressão é maior, tu precisa dar resultados e rendimento. Tu não pode, depois de uma derrota por 2-0 para o Ceará, chegar e dizer: não, a gente perdeu, mas criamos oportunidades. A minha maior preocupação era essa. O Quinteiros não sabia onde ele estava inserido. Mas os dirigentes não têm força para isso. Há pouco tempo eu acho que era tu que estava lembrando aqui da entrevista do presidente no Sim. final do jogo. É uma coisa absolutamente depressiva. E a frase depressiva dele é: se pudesse mudar o presidente, como é que foi? Infelizmente não dá pra mudar o O presidente. que é isso, cara? Não, que deixa muito claro aquilo que a gente fala diariamente, que ele Sim. tá Que contando bom. os dias pra terminar a gestão. Claro. Ali ele deixou claro isso. Mas então é o Eu seguinte, só não saio porque não dá pra tá, mudar. então é o seguinte, o A torcida gostaria muito que ele saísse. Não, tudo bem. Só que é o seguinte, nós temos aí um presidente, o chamado presidente desistente, né? Sim. Por ele desistiria. Nós não sabemos quem é o treinador e quem garante que o Grêmio vai acertar na escolha do técnico, que o novo técnico vai conseguir resolver as coisas. Então eu acho que aproveitar que dia 23 aí é dia de São Jorge, o Grêmio começar a acender umas velas para São Jorge aí, para se proteger, porque vai ser duro esse resto. Mas eu de faço ano, um hein? questionamento. Vocês Tem acreditam... um ano de terror de novo. Vocês acreditam que o próximo treinador do Grêmio tem realmente a responsabilidade de tornar um Grêmio protagonista? Não tem como fazer. Sabe por quê? O Grêmio não tem estamos condição de ser pelo- protagonista. O treinador Perfeito. tem que E eu, salvar o Grêmio. e eu concordo.
pra mim, o próximo técnico do Grêmio, ele chega só com uma responsabilidade. Qual é? Estancar o sangramento. E isso sim. Infelizmente, hoje eu tenho que fazer menção ao torcedor gremista. Impedir o pior, que seria uma queda. Eu já ouvi essa frase, o próximo técnico do Grêmio terá que salvar o Grêmio. É que, na verdade, agora, Silvio, vai ficar muito claro... O Quinteiro chegou com essa responsabilidade. De quê? De estancar os problemas do Grêmio. Pra mim, não. Inclusive, na primeira entrevista, era tu que estava na entrevista, quando ele disse